Olá pessoal, aqui é a Leis Perandil, consultora de carreira. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre feedback. Bom, feedback é um tema que qualquer liderança, qualquer pessoa que decide estar numa posição de liderança, exercer uma função de liderança, precisa ter características, precisa ter clareza sobre o que é feedback, para que feedback serve e o que o feedback pode fazer do ponto de vista de transformação, do ponto de vista de resultado que precisa ser alcançado, que precisa ser atingido, tá certo? Então, para a gente começar a discutir um pouco, falar um pouco sobre feedback, é muito necessário, eu diria que é primordial a gente ter ideia qual é o propósito de um feedback. Para que eu dou feedback para as pessoas? Eu dou feedback para as pessoas porque eu quero gerar alguma transformação, eu quero gerar alguma mudança de comportamento, eu quero gerar alguma mudança de forma de fazer, eu quero ter um resultado diferente do resultado que a pessoa está me trazendo. E aqui eu estou falando do feedback construtivo, do feedback que precisa gerar aprendizado, tá? Então o feedback que não tem um propósito claro do que é importante mudar e feedback que não gera processo de aprendizado não é feedback. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é feedback. Então essas duas questões, essas duas características que estão dentro de um processo de feedback tem que estar muito claro. Qual é o propósito dele? Para que eu vou dar feedback para alguém? Que transformação, que mudança eu quero gerar? E se esse feedback vai gerar aprendizado. Precisa gerar aprendizado na pessoa que vai receber o feedback. Então, esse primeiro bloco claro, essa primeira intenção clara, eu quero partir para o segundo ponto, que é o ponto do como eu vou dar feedback. O que é que eu vou levantar, que tipo de informações eu preciso ter para eu poder gerar essa transformação que está clara para mim e gerar esse processo de aprendizado que é fundamental para que o feedback tenha sucesso, tá bom? Então, como é que eu vou fazer isso? O primeiro passo, você vai descrever a situação tal qual ela aconteceu. O que significa descrever a situação tal qual ela aconteceu? Significa que você não vai aqui botar a sua opinião sobre a situação. Você não vai ter juízo de valor, o que você acha que aconteceu. Você vai dizer exatamente o que aconteceu, tá? No final do vídeo eu vou dar um exemplo para poder clarificar um pouco esses pontos que eu estou trazendo para você. Eu quero agora trazer a estrutura do como é que o feedback precisa ser montado, que tipo de informações você precisa coletar, tá bom? Então, o primeiro é descrever a situação tal qual ela aconteceu, deixando de lado o que você acha, a sua opinião, o seu juízo de valor sobre aquilo. O segundo passo é você mostrar o que essa situação gerou de impacto em você, gerou de impacto no seu time, gerou de impacto na sua vida, gerou de impacto na sua percepção. Aí sim, você vai falar de você, você não vai falar do outro, tá? E você vai entender um pouco como é que isso funciona na prática. O terceiro ponto é dizer para a pessoa como você precisa que as coisas funcionem, para que aquela transformação que você precisa ver e aquele processo de aprendizado possa acontecer, você ajude a pessoa a ter uma maior visão, ajude a pessoa a ter uma maior clareza sobre esses pontos. E por fim, você precisa fechar esse processo com um acordo. Você precisa dizer para a pessoa, fulano, ciclana, é possível isso para você? É possível isso que eu estou trazendo para você? Você realizar, você incorporar, você ajustar, você mudar? E a pessoa vai precisar ter
o direito de dizer sim, é possível, ou olha só, isso não é tão possível para mim por esses motivos. Vamos ao exemplo. Você está numa reunião com o seu time, você e mais 5 pessoas do time, e vocês estão tratando um assunto que é um assunto específico, e é um assunto de conflito, é um assunto que vocês precisam chegar numa solução, é um assunto que vocês precisam resolver alguma coisa em conjunto. E uma pessoa do time, ela tem uma reação onde ela aumenta o tom de voz dela, então ela fala mais alto do que o normal, porque você conhece a pessoa. Ela fica vermelha, com a face vermelha, e ela tem uma reação de dar um tapa na mesa e se exaltou, né? Ela falou de uma maneira mais, que soou para você mais agressivo, tá bom? E aí você precisa, isso gerou uma situação desconfortável ali, para você, para o time, para as pessoas que estavam na reunião, e vocês não conseguiram concluir o que vocês estavam ali para fazer, que era encontrar tal solução para a questão que vocês estavam discutindo. O que vai acontecer? Você precisa dar o feedback para essa pessoa. Afinal de contas, esse é um comportamento que você não pode deixar que aconteça de novo. Que você não pode deixar que esse tipo de comportamento se repita. Nem só na pessoa que fez isso, como a mensagem para as outras pessoas do seu time. Então você vai chamar essa pessoa. Em que momento você vai chamar a pessoa? No momento em que você esteja preparado para dar esse feedback para a pessoa. Se você estiver ali pé da vida com a situação, se você não estiver entendendo o que foi que aconteceu e você quer dar um esculacho na pessoa, a minha recomendação é: não faça. Lembrem-se que o feedback tem que ter clareza de qual é a transformação que você quer gerar e precisa gerar aprendizado. Esculacho não gera aprendizado em ninguém. Esculacho não transforma ninguém. Aliás, gente, esculacho não é feedback, tá? Fica a dica. Então, o que você vai fazer? Você vai se preparar para esse processo, né, de dar esse feedback, porque você quer gerar essa transformação e você quer gerar um aprendizado nessa pessoa do seu time. Você vai chamar a pessoa. Chamar a pessoa é ou no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, tá? Você não vai trazer essa situação um mês depois que a situação aconteceu, porque um mês depois já foi, o processo já passou, a pessoa às vezes não vai nem lembrar o que foi que aconteceu ali. Então, ou no mesmo dia, mais pro final do dia, ou no mais tardar no dia seguinte pela manhã, se você estiver muito emocionalmente impactado com a situação. Chamou a pessoa, você vai dizer: fulano, na reunião de ontem estávamos todos reunidos e a gente estava discutindo o problema X para encontrar a solução Y para essa situação. Estávamos eu, você, fulano, ciclano, beltrano e etc. Num determinado momento, que foi exatamente o momento em que eu levantei o problema e eu tentei trazer aqui a questão de como é que esse problema estava gerando de prejuízo, como é que esse problema estava causando um mal-estar no nosso time, na companhia, com as demais áreas. E eu percebi em você uma manifestação de aumentar o seu tom de voz. Você ficou com a sua pele, o seu rosto bastante vermelho e você deu um tapa na mesa. Eu queria entender de você o que foi que aconteceu. O que é que aconteceu neste momento para que esses comportamentos aparecessem. E aí, gente, escute o que a pessoa vai te dizer. Ela vai poder dizer aquilo que aconteceu com ela. Ah, não, porque eu fiquei muito nervoso, porque eu senti que você estivesse falando aquilo pra mim e a culpa não é minha, e aí eu fiquei pé da vida mesmo, porque é sempre assim, sei lá o que a pessoa vai te trazer. Você precisa ouvir, porque o que ela vai te trazer é como ela tá percebendo, é como ela tá se sentindo. Então este momento é o momento dela, é o momento de aprendizado para ela, é o momento onde ela vai precisar entender qual é o impacto que ela causa. E aí você vai dizer: olha, eu me senti extremamente constrangido. Eu fiquei preocupada com o que eu vi. Eu fiquei imaginando como é que as pessoas do time estavam se sentindo naquele momento, porque eu estava extremamente constrangida. Eu estava extremamente constrangido e eu fiquei sem reação. Eu não soube como lidar com aquela situação, porque eu não consegui entender o que de fato estava acontecendo ali. O que é importante, fulano? É importante que você viva esse sentimento, é importante que você
respeite também a maneira como as coisas impactam em você, mas que você segure isso durante a reunião, porque a ideia aqui não é a gente falar, a ideia lá na reunião não era a gente falar do como você estava se sentindo impactado, mas era a gente poder juntos encontrar uma solução. Você guarda isso e no próximo momento, depois que a reunião terminar, eu tô aqui para poder ouvir esse tipo de sentimento, poder ouvir esse tipo de impacto, tá bom? Porque eu preciso garantir que a nossa reunião, quando a gente entra numa reunião para encontrar uma solução para um problema, que a gente saia da reunião com a solução encontrada. Eu não posso permitir que esse tipo de comportamento, seja através de você ou seja através de qualquer outro membro do time, atrapalhe o propósito pelo qual nós estávamos reunidos para encontrar a nossa solução. É possível isso para você? E aí a pessoa vai dizer, é possível, não é possível, olha, eu sou muito esquentado, olha, o negócio vem quando veio, já foi. E aí você vai dizer, entendo, o que é que você pode fazer, então, para que quando essa explosão acontecer, você não impactar a reunião de maneira negativa, você não impactar a solução pela qual, o propósito pelo qual nós estávamos ali reunidos, que acontecesse. Como é que eu posso te ajudar? Tá? Então, e aí você vai encontrar a solução com a pessoa em conjunto com ela e respeitando também aquilo que ela traz para você, tá bom? Então, cuidado com a forma como você dá o feedback, porque às vezes o feedback ele pode vir do mais simples ao mais complexo. O que vai fazer a diferença para a pessoa que está recebendo o feedback é o como você vai fazer isso. É o que você vai levar em consideração. E o feedback, gente, ele tem que ser firme, ele tem que ser respeitoso. Mais uma vez, feedback firme não é feedback de porrada. Feedback firme não é feedback onde a pessoa sai da sua sala chorando. Se a pessoa sai da sua sala chorando, desculpa, você não fez um feedback que gera aprendizado e que gera transformação. Você fez um feedback que gera medo, que gera repulsa, tá? E a pessoa, ela vai, ao invés dela evoluir, ela vai travar. Ela não vai conseguir enxergar como é que ela pode melhorar. E se ela não sabe como melhorar, a quem ela pede apoio, a quem ela pede socorro. Um outro ponto aqui que eu disse lá no começo, que eu tentei tangibilizar aqui no exemplo para você. O impacto é em você. Então é eu percebi, eu senti, eu não gostei, eu vi. É eu, não é você. Não é assim, você foi agressivo, você exaltou a sua voz, você foi impulsivo, não é você. Porque quando a gente faz isso no processo de feedback, eu falo de você, eu não falo de mim, eu tô apontando uma arma na sua cara. Tô apontando um dedo pra você. Então, olha só que interessante. Quando eu faço isso daqui, tem um dedo apontando pra você, mas tem 3 apontando pra mim. Então, lembrem dessa dica. Feedback, os dedos estão pra mim, eu vou falar de mim, porque é o impacto em mim. E a pessoa não vai poder dizer assim, mentira que você se sentiu incomodado, incomodada. Mentira que aconteceu isso ou aquilo. Ela não tem poder sobre você. Agora, se você falar pra ela, você foi agressivo, ela vai dizer, não, desculpa, eu não fui agressivo, né? Se você me entendeu como agressivo, acho que o problema tá mais em você do que em mim. Tá bom? Então, cuidado com isso. O feedback, ele precisa, para a pessoa ampliar o olhar dela e perceber o quanto de impacto ela está causando, você precisa falar de você. Ou de você, ou de como você percebeu o impacto no time, como você percebeu que aquele comportamento bloqueou uma solução, bloqueou um processo criativo, seja lá qual for a situação que você esteja vivendo. Aí com o teu time, aí com a pessoa pela qual você precisa dar esse feedback para gerar a transformação que você quer e gerar o aprendizado necessário. Tá bom? Gente, dúvidas com relação a feedback? Feedback é um tema complexo. Comente aqui, compartilhe comigo, que eu vou ter aí o maior prazer de poder te ajudar numa situação super delicada, porque não é um processo fácil, mas é um processo que exige muita habilidade e exige muita prática também, tá? E de fazer de maneira correta, tá bom? Se você gostou, curte aqui. Se você tiver alguma dúvida, mais uma vez, comente aqui, que eu vou ter o maior prazer de te ajudar. Se inscreva no canal se você quiser continuar acompanhando os conteúdos que eu venho compartilhando. Se inscreva, acione o sininho para que você seja notificado e você consiga receber o conteúdo o mais rápido possível. E eu te espero, te encontro aí nos próximos vídeos.